Paz, querido, um grande abraço para todos. Eu estou com muita saudade de vocês, mas essa saudade vai acabar. No dia 6 de setembro, nós vamos estar de volta com os cultos, as reuniões semanais. E são cultos presenciais, onde nós vamos estar louvando a Deus de corpo presente, em comunhão na casa do Senhor, onde nós vamos entregar o nosso louvor ao Senhor. E 6 de setembro nós vamos estar com os devidos cuidados, porque a pandemia ainda não acabou, a vacina ainda não foi aprovada e liberada para todos nós, e por isso nós devemos continuar sim com a higienização, com o distanciamento social, até para cumprir também com as leis do mundo, porque as autoridades são constituídas por Deus. E nós vamos fazer um culto de ações de graças, onde nós vamos consagrar os novos cultos, na presença do Senhor, e agradecer ao Senhor por todo o cuidado e por todos os livramentos que Ele nos deu. Eu trago mais uma mensagem também para abençoar a tua vida, as boas novas do Senhor, direto do reino dele, para abençoar a tua vida. Provérbios 23, no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: assim como você imagina na tua alma, assim você é. Louvado seja Deus. Baixa a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado mais uma vez pelo poder da tua palavra. Eu te peço o auxílio do teu Santo Espírito. Vem nos abençoar com discernimento. Vem direcionar a tua palavra, para que a gente possa, Senhor, ter materializado em nossas vidas uma mudança de comportamento, ações que verdadeiramente apontem para a tua salvação, para a tua santidade em nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nos exorta se preciso for, torna os nossos ouvidos, Senhor, sensíveis para direcionamento da tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, a palavra de Deus. E repreende, Senhor, todo mal, toda a intenção de Satanás que vem muitas vezes trazendo, Senhor, desconfiança, trazendo incredulidade. Ó Pai, Senhor, repreende, Senhor, as investidas do inimigo, trazendo, Senhor, palavras negativas, trazendo engano, Senhor, encoberto através de sofisma, para tentar nos afastar da tua presença, fazendo com que a palavra não produza o resultado em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, livramento, te peço a tua proteção, te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja escudo contra todos esses dardos inflamados do inimigo. Que a tua vontade, Senhor, prevaleça em nossas vidas. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Querido, o tema dessa mensagem é: não se vitimize. Você é muito mais do que pensa. Glória a Deus. Amém? Você é, querido, aquilo que você acredita ser. O que é que você imagina de você? Se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa vítima de si mesmo, de autopiedade, de autocomiseração, uma pessoa que se considera uma pessoa pequena, eu quero dizer para você que o pensamento de Deus é diferente. A ótica de Deus em relação a você é uma ótica especial. Deus sabe exatamente extrair de você o teu melhor. Você não é aquilo que você imagina. A verdade para a tua vida é aquilo que Deus pensa de você. Tem uma igreja, um ministério, que sempre diz isso: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Então toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Você não é aquilo que dizem, Tem pessoas aí que se contaminam com as palavras contrárias e se identificam com elas, quando muitas vezes quer devolver, quer rebater, quer contender com aquelas pessoas. Eu declaro em nome de Jesus que toda palavra vindo do inferno vai cair por terra na tua vida em nome de Jesus. O que vai prevalecer é o poder
a vontade e a palavra de Deus em tua vida. E Deus fala por meio da verdade. Ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade para a tua vida. E que a palavra do Senhor diz que você não é, querido, em nome de Jesus, um Zé Ninguém. Acredite, você é alguém que Deus ama e que é especial. Deus tem um chamado para a tua vida. Sabe o que representa o chamado de Deus? Representa a autoridade de Deus na tua vida. Amém? Eu quero trazer algumas mensagens que vão direcionar você para isso. Alguns exemplos bíblicos que falam exatamente para isso. Moisés, ele foi chamado por Deus para uma grande obra, para salvar o povo que há 400 anos, mais de 400 anos, 430 anos mais ou menos, estava sofrendo, sendo escravizado por Faraó e pelos egípcios. E Deus levanta Moisés, Deus chama Moisés para uma grande obra. Eu quero compartilhar com vocês no livro de Êxodo, no capítulo 4, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Olha só o pensamento de Moisés em relação a si mesmo. Ele era uma vítima de si mesmo. Então Deus responde para ele. O Senhor disse para ele: Quem fez a boca do homem? Ou o que vê? Ou quem fez o surdo ou mudo? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Olha Deus dando um estímulo. Deus direcionando palavras de força para a vida de Moisés. Moisés, ele tinha fé que era incapaz, que não era a pessoa certa para essa obra. Mas Deus estava vendo diferente. Deus estava querendo extrair de Moisés aquilo que verdadeiramente Moisés era capaz de fazer. Nem nós mesmos, queridos, muitas vezes não temos essa compreensão de entender aquilo que nós somos capazes de fazer. Mas Deus consegue extrair de nós o nosso melhor. Assim como o inimigo busca extrair da gente o nosso pior, nos fazendo se revoltar, nos fazendo contender com as outras pessoas, nos fazendo viver num mundo de autocomiseração, de autopiedade, entrando dentro de uma redoma onde a gente toma posse desse mundo, um mundo onde existem trevas, um mundo de depressão, um mundo dos vícios. E Deus nos mostra, nos revela, querido, há uma revelação de Deus para a nossa vida. E através dessa revelação, através do seu chamado, querido, nós somos habilitados para viver o inaudito, o insondável, coisa que Deus já preparou para que a gente viva, que a gente é incapaz de compreender. O chamado de Deus é para que a gente ande em novidade de vida. Saia da mesmice, saia dessa zona onde a gente acha por demais confortável, mas que representa o nosso engano. Saia dessa dimensão de miséria e de derrota para entrar no plano vencedor de Deus. E é isso que Deus faz em nossas vidas. Deus está dizendo para Moisés quem foi que fez a boca do homem. Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego. Não é o Senhor? Vai. Deus está dando autoridade, Deus está dando a ordem. Vai, querido. Vai nessa fé, homem valente. Se lembra de Gideão? Quando o anjo do Senhor, aqui uma figura do próprio Cristo, o anjo do Senhor vem para ele e chama ele de homem valente, homem valoroso. E Gideão estava malhando trigo ali no lugar onde não era, para fugir dos midianitas, do povo inimigo que rodeava aquelas terras para roubar. Ele não se considerava um valente. Ele se achava incapaz de fazer algo diferente.
estava se colocando numa região, numa redoma, chamada redoma do medo. Querido, uma pessoa que vive no vitimismo, vive nessa região. E são abismos que conduzem essa pessoa para outros abismos. A vontade de Deus é soberana. Deus quer nos tirar dessa dimensão que muitas vezes nós nos colocamos. Você sabia, querido, que infelizmente quem é vítima de si mesmo não consegue formar laços de amizade com pessoas? Porque muitas pessoas não querem fazer laços de amizade com pessoas derrotadas, com pessoas que só falam de lamentações, de murmúrios. Eu costumo até rir quando a minha gerente fala dos muros das lamentações, quando alguém é assim. Mas é exatamente isso. A vida da pessoa é um lamento só. E quando muitas vezes nós somos guiados para essas pessoas para levar uma palavra de otimismo, uma palavra de esperança, essas pessoas até recebem com alegria. Mas infelizmente, é como se o vento passasse e arrebatasse aquele conselho que a gente dá. E no outro dia volta a praticar as mesmas coisas. Quantas pessoas não agem desse jeito? Essas pessoas, querido, vivem na sua superficialidade, no mundo imaginário. Elas formaram um mundo para se sentir confortáveis lá dentro. Eu costumo dizer que quando uma pessoa é acostumada demais a navegar, né, num barco, num navio, essa pessoa se acostumou tanto a viver nos mares, que mesmo aposentada ela volta a fazer a mesma coisa, porque não consegue entender que há uma realidade diferente além daquela realidade que ele criou para ele. Eu, por exemplo, tenho pessoas na minha família que mesmo depois de se aposentar, já idosas, voltaram para o seu mesmo trabalho que faziam quando tinham saúde, quando eram pessoas mais novas. O que acontece é, infelizmente, querido, nós como seres humanos, né, vem a velhice e algumas enfermidades acompanham essa velhice, fazendo com que a gente não consiga enxergar direito, não consiga se movimentar com a mesma facilidade que antes. E há muitos lobos devoradores que se aproveitam disso. Pessoas que vivem no vitimismo, que só atraem pessoas oportunistas. E muitas vezes, aquelas que estão nessa região de vitimismo, acham que essas pessoas querem se envolver com elas, quando na verdade só querem se aproveitar das suas fragilidades. É isso que acontece. E muitas vezes, a pessoa vitimista que criou esse mundo para viver nele não consegue entender um mundo diferente, uma realidade muito mais além, como a realidade de Deus, por exemplo. Deus tem uma realidade superior, algo inaudito, como eu falei, imaginável, um mundo muito melhor do que o mundo que existe e o mundo que muitas vezes a gente cria no imaginário. Tem pessoas que não conseguem viver uma vida diferente de fuxicos, de murmurações. Tem pessoas que se acostumaram tanto a viver mentindo que não conseguem viver sem mentir. Tem pessoas que entram em bocas de fumo para se viciar e se drogar e não conseguem ter uma vida diferente. E acabam entrando no plano da derrota. Para o mundo que elas criaram, elas são sempre o centro de tudo. Elas que estão com a razão. A gente dá conselho, mas elas não recebem. Pessoas no vitimismo sempre acham que quem está errado são as outras pessoas. E o pior não é isso. O pior é que a pessoa, nessa situação, entra num estado de depressão. E quando convive no meio das outras, acaba contaminando todas as outras. Eu tenho um testemunho de uma família que nós nos movemos para alcançar. Levamos a palavra de Deus, chegando lá, a mãe de família, uma mulher separada, tinha 5 filhos. E todos os 5 filhos, infelizmente, querido, essa era a realidade que eles criaram ali dentro daquele lar. Estavam sendo atingidos pela depressão daquela mãe. E essa é a realidade que o inimigo quer criar, não somente na vida de algumas pessoas, mas de famílias também.
O intento de Satanás é atingir a nossa família, descaracterizando, deformando. Isso traz ruína, traz derrota, traz morte para a vida de muitas pessoas. Então, como eu explicava aqui, Moisés, ele dizia para si mesmo que era um homem de boca pesada, um homem que era instruído nas leis do Egito, na ciência do Egito, um homem acostumado a lutar e a vencer suas batalhas. No momento em que foi chamado por Deus, resistiu, olhando somente para a sua fraqueza. Mas se lembra de Paulo? Paulo disse: Senhor, é o Senhor que aperfeiçoa a tua força na minha fraqueza. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso, querido, que nós precisamos compreender. E Deus, querido, Ele nos coloca em sua limitação, nas dimensões sobrenaturais, para que a gente entenda que aquele que nos chamou é soberano, é grandioso demais, porque maior é aquele que está na nossa vida do que aquele que no mundo está. Não devemos colocar na nossa mente coisas negativas que nos levam para baixo, porque abismos geram outros abismos. Se lembra de Elias, quando estava na caverna? Ele dizia que estava sozinho, que todos os profetas tinham sido mortos por Jezabel, que estava só. E Deus mostrou uma realidade totalmente diferente. Pessoas que estão assim querem entender Deus da sua forma. Por isso que Elias esperava ver Deus um terremoto, um vento forte, quando Deus vem muitas vezes para a nossa vida como um vento suave, uma brisa suave, para confortar, consolar o nosso coração. Um refrigério, né? Como diz Salmo 123. Ele nos leva aos pastos verdejantes, no refrigério do Senhor. Querido, é isso que Deus quer nos conduzir, nos mostrar uma realidade totalmente diferente daquela que nós acostumamos a ver, a compreender. Uma realidade que muitas vezes nós criamos em relação a nós mesmos. Nos achamos incapazes de conseguir algo. Querido, se nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus vencedor, querido, a herança que Deus tem para nós é a vitória. E eu quero dar outros exemplos, como Jeremias, no capítulo 1, versículo 6, eu quero compartilhar com os queridos amados. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 4 de Jeremias 1, diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da tua mãe te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Sabe o que é profeta, querido? Profeta é aquele que carrega, que leva a voz de Deus para o povo. Que autoridade tremenda Deus coloca em nossa boca. A autoridade que formou os céus e a terra. A autoridade que faz acalmar a tempestade e as ondas. A autoridade que, quando a palavra sai, o mar se parte ao meio, se abrindo para o povo passar. A autoridade que faz cair do céu chuva de milagre, como aquelas codornizes, como o maná que desceu do céu. A autoridade de ser chamado profeta, querido, é uma autoridade que só quem vive é quem tem chamado. A unção, a palavra do Senhor diz lá em Isaías 61, a unção do Senhor está sobre, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me chamou, me capacitou para levar as boas novas de salvação aos quebrantados, aos aflitos, vestes de louvor em vez de luto, alegria em vez de espírito angustiado. Querido, é o poder de Deus aperfeiçoado em nossas fraquezas. Deus nos chama capacitados, mas Deus chama aqueles que não são para serem, e Deus nos habilita, Deus nos capacita para serem, para terem seus nomes escritos nas histórias e muito mais além no livro da vida. A autoridade de Deus que está sobre a nossa vida e sobre a tua vida. Não curve a tua cabeça, saiba que Deus tem poder para fazer uma obra grandiosa. O sobrenatural vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Aleluia, querido, aleluia, porque grande é o poder que está sobre a nossa vida. E Ezequiel,
Olha só, Deus ensinando Ezequiel a profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Querido, não são as situações que nos rodeiam que vão nos incapacitar, nos impossibilitar. Porque se Deus está em nós, quem será contra nós? A palavra do Senhor diz lá em Romanos 8:31, eu quero compartilhar com vocês, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, lá em Romanos 8, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus. O Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. Louvado seja o Senhor. Louvado o Senhor. É claro, a nossa vida não é só de vitória. A nossa vida não é só de alegria. A diferença, querida, está naquele que serve e daquele que não serve. Porque em toda e qualquer situação, o nome de Deus é glorificado. E é isso que a gente precisa entender. O vitimismo nos coloca como se fossem em prisões, arrastando as correntes, queridos, as correntes da angústia, das lamentações e do sofrimento, onde a nossa alma se torna enferma, porque assim como a gente imagina na alma, assim nós somos. Não nós, né? Mas a pessoa que se imagina dessa forma. Nós precisamos nos abrir para a verdade de Deus. Sair dessas dimensões negativas. Sair desse engano que o inimigo criou como um ambiente para nos colocar e nos fazer acreditar que esse ambiente é o nosso real, quando aquilo que Deus criou é a nossa verdade, que Deus preparou para cada um de nós é a nossa verdade. E a palavra diz que a verdade que Deus tem para nós, ela, querido, é Romanos, no capítulo 37, no versículo 37, diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte e nem a vida, nem as criaturas, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente e nem o futuro nos separarão do amor que está em Cristo Jesus. Porque o Senhor nos chamou para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se Deus está dizendo isso da gente, querido, e por que a gente fica preso nesse pensamento de achar que nós não somos lá? Não, nós somos. Nós somos chamados com a autoridade de Deus. Nós somos profetas de Deus nesse tempo, para levar a palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus é lançada, gera vida. Porque Deus é a vida abundante. Porque Jesus é a palavra, é o caminho, é a palavra da verdade, é o caminho e a vida. Amém? Então, em nome de Jesus, receba no teu coração o poder dessa palavra. Em nome de Jesus, eu quero trazer os exemplos bons. Os exemplos bons, inclusive, no meio desses exemplos está o profeta Isaías, que eu ministrei agora. No capítulo 6, versículo 8, Deus diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor, isso acontecerá? E ele respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a zinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Mesmo que venha assolação, mesmo que venha devastações, mesmo que venha tempestade, mesmo que venha tormentos, mesmo que venha deserto, o Senhor está dizendo, mesmo que fique só uma parte, ela voltará a ficar firme. Assim é a santa semente, é a firmeza dela. Assim é o Senhor na nossa vida, que nos faz ser fortes, que nos faz estar firmados, querido, e inabaláveis diante de todas aí quaisquer situações.
E eu quero trazer o exemplo de Davi, que mesmo diante da afronta do inimigo, o exército filisteu estava ao redor de Israel. O rei e o povo estavam paralisados diante do medo. O gigante afrontava, o gigante convidava os inimigos, o povo de Israel, para ir num combate com ele, um gigante de 3 metros de altura, mas eles estavam com medo, paralisados, não conseguiam olhar para Deus, só conseguiam olhar para dentro de si e olhar sua fraqueza. Mas Davi estava ali. Os olhos de Davi não estavam presos na sua fraqueza e na sua limitação, mas estavam libertos no plano de Deus, porque os olhos de Davi nunca se desviaram. Ele era um homem segundo o coração de Deus, aquele que entoava cânticos de louvor ao Senhor, que falava com o Senhor diariamente. Ele compreendia a grandeza de Deus e a sua soberania, e ele invocou o nome do Deus dos exércitos, que nunca havia perdido uma batalha, e disse: quem és tu, incircunciso, que afronta o Deus de Israel, o Deus dos exércitos? E nós entendemos que Davi venceu o gigante. Por quê? Porque a sua fé era inabalável. Porque os olhos de Davi não se desviaram do Deus grande e poderoso, que nunca havia perdido uma batalha e que nunca vai perder uma batalha. Um Deus vitorioso, o Deus dos exércitos. Esses são os grandes exemplos que nós temos, querido, para tomar posse em nome de Jesus. Eu vejo tantas pessoas reclamarem, de sua aparência. Ah, eu sou tão feio. Querido, se você não se valoriza, muito menos os outros vão te valorizar. Pois eu vou declarar em nome de Jesus: levanta a tua mão e diz assim: eu sou a pessoa mais bonita de casa, sou lindo. Diga, profetiza, filho do homem. Você lembra de Ezequiel? Diante da sua incapacidade, eu ministrei aqui, Deus disse: profetiza, filho do homem, diante desses ossos do vale seco. Eu não estou dizendo que você é feio não, querido. Não estou dizendo não. É porque você não consegue entender e nem consegue se enxergar de forma verdadeira. Você só consegue se enxergar de forma negativa. Você precisa se valorizar. Você precisa se olhar para dentro, entender que você é um leão. Se lembra lá do leãozinho? Quando fugia lá diante do seu tio que o perseguia, que chegou lá e foi recebido por Timão e Pumba, e com medo de ser devorado, criaram uma fantasia para chamar o leãozinho de Hakuna Matata, que na verdade ele só veio compreender que aquilo que ele vivia era um engano quando levou uma martelada, levou uma cajadada na sua cabeça e deixou sair de dentro de si o rugido do leão. Querido, você é um leão. Você precisa botar esse leão para fora. Se você diz que é um homem de Deus e sabe que Jesus Cristo habita em vós, querido, deixa o leão rugir, porque você não é aquilo que você pensa, você é muito mais do que isso, em nome de Jesus. Então diga: eu sou lindo, eu sou sábio, eu sou um homem vitorioso, pois eu declaro em nome de Jesus, Romanos 8, o versículo 39, pois você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E sabe o que é ser mais do que vencedor em Cristo Jesus? É mais do que vencedor. Não é apenas um mero vencedor, porque o vencedor recebe troféus. Mas, querido, o mais do que vencedor é muito mais do que isso. Em vez de troféu, ele recebe a coroa da vida. Ele tem a eternidade por herança. E em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu coração. Amém? Há um leão dentro de você. Então ruja, querido, e repreenda todos esses males que te afrontam. Todos esses inimigos que estão ao teu redor vão cair por terra. Eu não falo inimigo pessoas, eu falo inimigos levantes, eu falo inimigos, afrontas do inimigo, dos demônios, vão cair por terra na tua vida em nome de Jesus, porque você é aquele que tem a boca profética e você pode repreender toda a morte e declarar a vida em nome de Jesus. Chega de vitimismo, diga: chega de vitimismo, chega de autopiedade, autocomiseração. Plano de Deus, querido, o plano de Deus é o melhor para a tua vida. Em nome de Jesus eu declaro o plano de Deus, as dimensões de Deus para você estão repreendidas. Todos os levantes do inimigo que fazem você acreditar em seu engano, porque a verdade de Deus é que vai prevalecer em tua vida. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós precisamos nos alegrar com a ajuda do Senhor. Amém?
Nós estamos aqui hoje, querido, prosperando, vivendo felizes, porque o Senhor até aqui nos ajudou. Maranata, vem Senhor Jesus, porque quando o Senhor virá, nos levará. Todo sofrimento que há nessa terra passará, porque o Senhor fará nova todas as coisas em nossa vida. Receba o plano de Deus na tua vida. Chega de olhar somente para as tuas fraquezas. Chega de se colocar nessa dimensão que você mesmo criou como tua realidade. Saia dessa caverna. Saia desse plano medíocre que você se colocou. E se desprenda, se liberte, ressuscite para viver o sobrenatural que Deus já preparou para você viver. Amém? Tome posse do poder dessa palavra. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro a derrota de Satanás. Eu declaro que a obra de Satanás, que vem te fazer acreditar que você não é ninguém, que você é um medíocre, que você é um derrotado. Querido, essa é a verdade dele, não sua. A verdade que Deus escreveu a teu respeito é de que você é um verdadeiro vencedor em Cristo Jesus. Toma posse nessa palavra no teu espírito. Em nome de Jesus, um grande abraço. Fique na paz. Lembre-se, no dia 6 de setembro, os cultos presenciais. Amém? Com os devidos cuidados. Nós estaremos em comunhão, louvando e edificando, consagrando o culto de ação de graças para adorar o Senhor e